Mais de 16 mil pessoas tomaram doses de vacinas diferentes contra a Covid no Brasil. Ainda não se sabe qual é a eficácia dessa mistura. E você vai ver também. Entregadores fazem paralisação em São Paulo. A Argentina teve o maior número de mortes por Covid em um dia. Trabalho intermitente aumentou na indústria durante a pandemia. NASA e empresa SpaceX levam 4 astronautas para a Estação Espacial Internacional. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Hoje o estado de São Paulo começou a vacinar contra a Covid idosos com 64 anos. Mas olha, é importante ficar de olho na vacina aplicada. No Brasil, mais de 16 mil pessoas receberam doses de vacinas diferentes. A troca contraria a recomendação do Ministério da Saúde e pode comprometer a proteção contra o coronavírus. Além das denúncias de falsa vacinação, em que não é aplicada a substância que imuniza contra a Covid-19, o vacinado deve ficar atento na hora de receber a segunda dose, para que ela seja da mesma vacina recebida anteriormente. Pelo menos 16.500 brasileiros tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid de um fabricante e a segunda de outro. A troca entre doses da Coronavac e da AstraZeneca, ou vice-versa, está registrada no DataSUS, o sistema de informações do Ministério da Saúde. O problema foi notado principalmente na vacinação dos profissionais de saúde, em 7 de cada 10 situações. Não há estudos que atestem qual é a eficácia da imunização se os fabricantes são diferentes, ou seja, se a pessoa está realmente protegida. Também não é possível saber qual é a segurança da mistura dos dois imunizantes no corpo humano. A recomendação do Ministério da Saúde é que cada pessoa receba as 2 doses do mesmo fabricante. O levantamento considerou 3,5 milhões de pessoas que foram vacinadas no primeiro mês da campanha e tomaram a segunda dose até 8 de abril. O erro foi registrado em quase todos os estados do país, com exceção do Acre e do Rio Grande do Norte. São Paulo foi o estado com o maior número de ocorrências, quase 4.500. A Prefeitura do Rio de Janeiro reduziu as restrições contra a Covid-19. As praias estão liberadas para a permanência e o banho de mar foi autorizado de segunda a sexta-feira. Ambulantes e vendedores com barracas podem voltar a trabalhar também durante a semana. Atividades que não são essenciais podem funcionar até às 10 horas da noite, mas com 40% da capacidade em locais fechados. Continua proibido ficar na rua em locais públicos de madrugada e festas e eventos em geral seguem suspensos. Essas novas regras, as mudanças, entram em vigor no primeiro minuto de sábado. O número de mortes pela Covid no Brasil passou de 383 mil. O Brasil registrou mais 2.027 vítimas da Covid-19 em um dia, e o total de óbitos chegou a 383.502. Também foram confirmadas em 24 horas 45.178 novas contaminações por coronavírus. Com isso, já são mais de 14.167.000 diagnósticos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 2.580 por dia. Já a curva de novos casos em uma semana segue baixando e agora está em 60.185 novas confirmações diárias. Agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece em 2 deles, Acre e Pará. Dessa vez, 11 estados registraram estabilidade: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Sergipe. E em queda aparecem 14 unidades da Federação: Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Hoje o Ministério da Saúde anunciou que vai enviar 1 milhão de doses da vacina da Pfizer para cidades e estados no mês de maio. O ministro Marcelo Queiroga informou que serão entregues 15 milhões de doses até junho. A farmacêutica assinou um contrato para entrega de 100 milhões de doses para o Brasil até o fim do ano. A vacina da Pfizer também é aplicada em 2 doses, como a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, só que ela exige temperaturas mais baixas de armazenamento e, por isso, a prioridade deve ser dada para cidades com câmaras refrigeradas.
Mais uma vez, os entregadores pararam hoje em São Paulo. O novo protesto, que acontece uma semana depois da primeira paralisação, é para pedir o aumento de taxas por quilômetro rodado, vacinação contra a Covid-19 e o fim de bloqueios indevidos. Os motociclistas e ciclistas se reuniram no Pacaembu e seguem para bloquear a entrada de shoppings da capital paulista para dificultar os trabalhos de entregas. No segundo dia da Cúpula do Clima, organizada pelos Estados Unidos, a discussão é sobre a importância do investimento público-privado em inovação para o desenvolvimento de uma economia sustentável. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou nesse segundo dia que, com as nações no mesmo caminho, é possível um futuro próspero e sustentável. E ressaltou a importância do apelo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a remoção avançada do dióxido de carbono. Em seu discurso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu reduzir a pegada de carbono de Israel até 2050 e afirmou que a cooperação nas áreas de água e energia renovável também é parte integrante da nova cooperação com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Ainda hoje estão previstos debates sobre a indústria do futuro e como as ações de redução das emissões podem ser atreladas à criação de empregos, garantindo que as comunidades se beneficiem com a transição para a energia limpa. Ontem, durante o discurso na Cúpula do Clima, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou os compromissos assumidos em carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro também prometeu que a neutralidade climática vai ser alcançada até 2050. Outro nome aguardado para hoje é o empresário Bill Gates. Nessa sexta-feira não está programada a participação de nenhum representante brasileiro. O balanço de vacinação contra a Covid no país mostra que já foram aplicadas mais de 39 milhões e 290 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 27 milhões e 887 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina, o que equivale a 13,17% da população brasileira. E mais de 11 milhões 404 mil já receberam a segunda dose. Entre os estados que mais vacinaram sua população estão o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e a Bahia. Com a pandemia, a indústria ampliou a contratação de trabalhadores intermitentes, aqueles com um contrato assinado para trabalhar por um período determinado. O modelo é a alternativa para a manutenção dos vínculos formais. Cerca de 15% das indústrias contrataram intermitentes entre 2019 e 2020. Já para 2021 e 2022, 85% dos empresários pretendem contratar na modalidade. Esses dados são de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. O contrato de trabalho intermitente é uma prestação de serviços em períodos alternados, e o trabalhador é remunerado de maneira proporcional somente pelo período trabalhado. O levantamento revela que o regime intermitente foi utilizado para a manutenção dos vínculos formais no momento de incertezas causadas pela pandemia. Segundo a pesquisa, a maior parte desses trabalhadores da indústria, cerca de 67%, trabalha no chão de fábrica. Na sequência, vêm os que trabalham com serviços de conservação e limpeza, com 20%, e com transportes, 18%. A soma passa dos 100% porque alguns atuaram em mais de uma atividade. Em 2020, 45% das empresas com intermitentes ampliaram o número de contratos e 44% mantiveram, ou seja, não tiveram demissões. Um dos motivos apontados foi a rápida adequação da força de trabalho à flutuação da demanda. Recentemente, o Ministério da Saúde recomendou que as mulheres evitem engravidar nesse momento de pandemia. Isso porque as novas variantes do coronavírus têm sido mais agressivas quando atingem as gestantes e podem colocar a vida da mãe e do bebê em risco. A Núbia tinha o desejo de ser mãe, mas não estava nos planos engravidar agora, no meio de uma pandemia. O Lino está quase chegando, falta apenas um mês para o nascimento do bebê. Fazia algum tempo e não conseguia, já tinha ouvido de alguns médicos que talvez tivesse dificuldade, e como não tinha conseguido, eu meio que já tinha acostumado com a ideia, ok, não terei filhos. No meio da pandemia aconteceram algumas coisas comigo, eu de mudança, mudei de cidade, meu marido ficou desempregado, então eu tinha desencanado completamente, assim, não estava pensando nisso nesse momento, apesar de ser desejada,
não foi planejada para esse momento, né? A Rebeca está ansiosa para a chegada da Manuela. A mamãe de primeira viagem tinha sim planos para engravidar nesse ano, mas quando a pandemia estivesse controlada. Só que no finalzinho do ano passado, descobriu que viria um bebê por aí. A gente pensava que toda essa situação ia amenizar agora em 2021, então a gente estava planejando para acontecer a gravidez, né, em 2021. E aí eu comecei uma série de exames, um check-up mesmo em 2020, para poder ter essa minha bebezinha agora em 2021. Mas ela não quis esperar, não. Ela já veio, já. Quando eu estava fazendo esse check-up, aconteceu. Grávida de 8 meses, ela redobrou os cuidados por causa do coronavírus. Eu não fico muito pensando assim no que poderia acontecer. Na verdade, eu me foco no que eu tenho controle. O que eu tenho controle? Eu tenho que ir lá, eu tenho que me isolar, tenho que passar o álcool, eu tenho que usar minha máscara, eu tenho que evitar aglomeração. Então, eu me foco nisso. Mas para as mulheres que estão pensando em engravidar agora, o Ministério da Saúde recomendou que, por enquanto, por causa da pandemia, esses planos sejam adiados. De acordo com o Ministério, as novas variantes do coronavírus estão mais agressivas nas gestantes que são contaminadas. A gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. Essa especialista reforça os cuidados que as futuras mamães precisam ter, principalmente se estiverem na reta final da gestação. As gestantes que já estão no final da gravidez, tomem muito cuidado, porque essa doença no final da gravidez é mais grave, porque o pulmão não tem tanta capacidade de expansão. Então, é um momento de se resguardar, não faça chá de bebê, não faça reuniões, fique resguardada, tome bastante cuidado. Depois do intervalo, a gente mostra que a Argentina registrou um recorde de mortes pela Covid em 24 horas. Voltamos já. A OMS busca mais informações sobre a vacinação com o imunizante da AstraZeneca fora da Europa. A intenção é reunir mais dados sobre a incidência de coágulos sanguíneos, possivelmente relacionados à vacina. O Grupo Estratégico Consultivo de Especialistas da OMS reformulou as recomendações de precaução no uso do imunizante, levando em consideração os dados sobre casos de trombose registrados no velho continente. No último dia 7, o grupo estimou que a relação entre a vacina e os coágulos sanguíneos é plausível, mas não foi confirmada e a incidência dos casos é rara. As recomendações foram atualizadas a partir de novos dados procedentes de programas de vacinação em andamento. De acordo com um balanço da AFP, a vacina da AstraZeneca é aplicada em 157 territórios. A maioria dos casos de trombose foi registrada no Reino Unido e na União Europeia, enquanto em outros países foram reportados muito poucos. Especialistas recomendam que as pessoas que tiveram coágulos depois da primeira dose não tomem a segunda. A Caixa Econômica Federal paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família, que tem o número de identificação social UNIS, final 5. Para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começaram em 6 de abril. Nascidos entre janeiro e agosto já receberam a primeira parcela. Os pagamentos dessa primeira parcela do auxílio vão até o final desse mês. O litoral de Santa Catarina segue em alerta para a ressaca no mar, que pode ter ondas de até 3 metros de altura. Os riscos da tempestade Potira chegam também às praias do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A tempestade subtropical Potira segue trazendo riscos para a costa de Santa Catarina. Segundo o alerta da Defesa Civil do Estado, há chance de ressaca e risco de moderado a alto para desastres na costa catarinense. As ondas podem chegar até 3 metros de altura. Além de Santa Catarina, o vento forte tem impacto em toda a costa sul do Brasil, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ao Chuí, no Rio Grande do Sul. Por conta do fenômeno,
A Marinha do Brasil fechou os canais de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes no litoral norte catarinense. A interrupção dos serviços pode trazer impacto econômico. O Supremo Tribunal Federal determinou ontem que os processos em que Lula foi condenado pela Justiça Federal do Paraná devem ser levados para julgamento em Brasília. E o Supremo também confirmou a decisão da segunda turma, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no julgamento do ex-presidente. No caso do triplex no Guarujá, Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Inclusive, foi essa condenação que levou Lula para a prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba. Por 7-2, ontem, o plenário do STF formou maioria para manter a decisão de suspeição. Só que o ministro Marco Aurélio Mello pediu vista, adiando assim o fim do julgamento. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o orçamento para esse ano. Quinta-feira era o último dia do prazo. Bolsonaro fez alguns vetos e o texto já foi publicado no Diário Oficial da União. Foram cortados quase 20 bilhões de reais em emendas parlamentares e despesas não obrigatórias. Tudo para evitar que o governo furasse o teto de gastos, ou seja, para que a União não gastasse mais do que é permitido em lei. O governo bloqueou, pelo menos por enquanto, mais 9 bilhões de reais em gastos e a criação de cargos na Polícia do Distrito Federal foi barrada. A Argentina registrou ontem o maior número de mortes por Covid-19 em um único dia desde o início da pandemia no país. Autoridades confirmaram 537 pessoas mortas pela doença, o que eleva o total a mais de 60.600 mortes. Enquanto isso, foram informados mais de 27 mil contágios nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim. O acumulado de infecções já passa de 2,8 milhões no país, para um total de 45 milhões de habitantes. Autoridades de Buenos Aires alertaram sobre o sistema de saúde saturado e próximo ao colapso na província mais populada do país, com cerca de 40% dos habitantes da Argentina. Na região metropolitana da capital, onde vivem 15 milhões de pessoas, foi identificada a maior velocidade de infecções nas últimas semanas. A taxa de mortalidade na Argentina é de 1.320 por cada milhão de habitantes, uma das mais elevadas das Américas. Um médico francês desenvolveu um portal para que as pessoas sejam desinfectadas contra a Covid-19. No ano passado, um médico no sudoeste da França trabalhou em um protótipo de portal de desinfecção Covid, com sprays para qualquer pessoa que passar por ele receba uma fórmula natural que o médico diz ser inofensiva e 99,99% eficiente contra o novo coronavírus. De acordo com os profissionais do hospital, o equipamento é bastante eficaz e garante segurança aos frequentadores da unidade hospitalar. Na verdade, é um sistema ultrassônico que vai gerar uma nebulização de 30 segundos que deposita na roupa e no corpo o produto desinfectante natural, que elimina praticamente todos os vírus. No início estávamos bastante céticos, porque nunca tínhamos ouvido falar desta inovação, e nos questionamos sobre a sua utilidade e eficácia. Os profissionais explicam que foram realizados vários testes com fórmulas diferentes, submetidas em laboratórios de análises que demonstraram todas as características necessárias para a viabilização do projeto, mas, claro, sem abrir mão das medidas sanitárias, como o uso de máscaras faciais, limpeza das mãos com álcool em gel, aferição da temperatura, entre outros protocolos para controle da doença. Há 3 meses dos Jogos Olímpicos, o Japão declarou um novo estado de emergência em Tóquio. O país segue vivendo um momento de incertezas em meio à pandemia. As Olimpíadas se aproximam e o Japão vive dias difíceis por causa da pandemia. O governo declarou um novo estado de emergência em Tóquio e outras regiões por causa do aumento de casos. O sistema de saúde sofre uma situação severa que não tem precedentes. As infecções com as variantes mais contagiosas representam agora 80% dos casos em Osaka e 30% em Tóquio. Hoje decidimos declarar estado de emergência nos departamentos de Tóquio, Kyoto, Osaka e Hyogo.
O estado de emergência obriga o fechamento de comércios, lojas de departamento e alguns shopping centers. As regras entram em vigor no domingo e vão durar pelo menos até o dia 11 de maio. A presidente de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, afirmou que as Olimpíadas não serão canceladas e que a organização tentará garantir o máximo de segurança na realização dos eventos teste. Mesmo sendo mais rígidas do que as anteriores, as novas medidas ainda são bem mais leves do que as ordenadas em outros países. O Japão acumula mais de 550 mil casos de Covid-19 e cerca de 9.800 mortes. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, e a empresa SpaceX lançaram uma nave com 4 astronautas rumo à Estação Espacial Internacional agora pela manhã. Vamos ver como é que foi. A equipe foi a primeira a entrar em órbita em uma nave que foi construída a partir do material reciclado de um lançamento anterior. Os 4 devem ficar 6 meses no espaço, conduzindo experimentos e fazendo a manutenção da estação, antes de voltar para a Terra. A cápsula foi lançada por volta das 6h49 da manhã do Kennedy Space Center da NASA, na parte costeira do estado da Flórida. A estação espacial fica a cerca de 400 quilômetros da Terra e a previsão de chegada é amanhã, depois de 23 horas de voo. Um lançamento de foguete tem uma segunda fase em que há um novo impulso para que a cápsula onde ficam os astronautas possa seguir viajando. Esse procedimento aconteceu depois de 10 minutos do lançamento e os astronautas então entraram em órbita. Essa foi a segunda equipe enviada pela NASA desde que os Estados Unidos retomaram os lançamentos com astronautas de solo norte-americano no ano passado. E é o terceiro lançamento feito pela parceria NASA-SpaceX. E a equipe que foi enviada em novembro deve retornar do espaço por volta do dia 28 de abril. Essa edição fica por aqui, obrigado pela companhia e eu lembro que no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Boa tarde e bom fim de semana. Tchau!